Eu gostaria, então, de começar este evento oficialmente. Bem-vindos ao webinar Aditivos dos Estados Unidos na Alimentação Animal, agregando valor e gerando resultados. Este evento é oferecido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em parceria com a Associação Americana da Indústria de Alimentação Animal, a AFIA. Eu sou a Carolina Nascimento, sou sócia da empresa de consultoria River Global e somos os responsáveis pela organização deste webinar hoje. Junto a mim, nesta manhã, eu tenho 3 queridos palestrantes que eu gostaria de dar bom dia e dar as boas-vindas. Vou começar com o Nicolas Rubio, diretor do escritório do ATO, do USDA, no Consulado Americano em São Paulo. Nicolas, bom dia. Good morning, Carolina, and good morning, everyone. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem conosco nesta manhã para este webinar. Sou Nicolas Rubio, sou diretor do Escritório de Comércio Agrícola aqui do USDA em São Paulo. Se já trabalharam conosco, a nossa missão é conectar a agricultura dos Estados Unidos ao mundo, também promover o comércio e a segurança alimentar. Aqui nós temos 2 escritórios, um em São Paulo e outro em Brasília. Para obterem mais informações sobre o que nós fazemos no Brasil, ou nossas atividades e a nossa presença, por favor, acessem o nosso website, que está disponível em português e em inglês. Estou muito feliz e satisfeito por ser um dos anfitriões desse webinar com a AFIA e a River Global. E o objetivo é que, pela primeira vez, nós trazemos, então, o setor de alimentação animal dos Estados Unidos, usando esta plataforma e conectando tantos aqui de vocês. Portanto, muito obrigada. Nos Estados Unidos, o setor de alimentação animal é reconhecido por inovar e tenho certeza que hoje nós aprenderemos mais e entender como nossos ingredientes podem agregar valor e melhorar os resultados aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos. É um prazer trabalhar com todos. Esperamos que nós possamos fomentar essa parceria. Muito obrigado. Muito obrigada, Nicolas. Sempre um prazer trabalhar com vocês do USDA. Bom, em seguida, eu gostaria de dar as boas-vindas a Gina Tombarello. Ela é diretora sênior de Comércio e Assuntos Políticos Internacionais da AFIA. Bom dia, Gina. Good morning. Thank you for... Bom dia. Muito obrigada por receber-nos esta manhã. E como já foi dito, então, eu sou a diretora sênior da AFIA. E se não conhecerem a nossa organização, nós representamos os negócios, aspectos regulatórios, legislativos da indústria de alimentação animal e também os nossos fornecedores. Temos quase 700 empresas, incluindo o setor de agropecuária, alimentação animal, fabricantes de ração, integradores, indústrias farmacêuticas, fornecedores de ingredientes, fabricantes de equipamentos, todos, então, que oferecem seus produtos e serviços para a fabricação da indústria de alimentação animal. Com tantos membros que nós temos nos Estados Unidos, nós representamos mais de 75% da alimentação animal nos Estados Unidos, assim como também 70% dos ingredientes que são usados, que não estão ligados a grãos integrais. Nós falamos aqui de vários coprodutos, vitaminas, minerais, aminoácidos e outros produtos de especialidade. Por isso, nós estamos muito hoje satisfeitos de estarmos aqui nesta parceria com o USDA
e apresentarmos os aditivos da alimentação animal e tratar dos benefícios e oportunidades que eles representam para a produção animal. E hoje nós temos a doutora Cassie Bendick, que estará conosco para compartilhar todo o seu conhecimento e expertise. A doutora Cassie Bendick faz parte de uma das empresas que é um dos integrantes da FIA, a Bevista, e ela é responsável na Bevista pela validação técnica, posicionamento, treinamento e suporte aos clientes de produtos para alimentação animal destinados às indústrias de carne e lácteos. Ela tem muitos anos de experiência, incluindo o seu trabalho também na alimentação animal líquida, gerenciamento de produto, treinamento, vendas. E antes de atuar nesta área, ela também era dona e operava uma empresa de consultoria e software que se focava principalmente em software para o balanceamento de rações. Ela é doutora em nutrição de ruminantes pela Universidade do Kansas, onde também tem mais 2 outros diplomas. Bem-vinda, Cassie. Muito obrigada a todos. Não preciso repetir o que já foi dito. Quero apenas dizer bom dia a todos. Estou muito satisfeita por estar aqui e por ter a presença aqui de tantos. Espero poder compartilhar informações aqui com todos e eu fico muito empolgada para falar sobre esse assunto porque acredito que representa uma oportunidade para todos na cadeia. A apresentação principal foi pré-gravada, mas estou aqui esta manhã e estarei disponível para perguntas e respostas. Com isso, eu volto então para a nossa moderadora. Muito obrigada, Cassie e Gina. Na verdade, os nossos participantes também já estão me mandando bom dia, todos muito empolgados. Palestrantes já se apresentaram. Eu gostaria de dar algumas informações importantes para você sobre esse evento. Bom, primeira coisa, gente, o evento terá duração total de aproximadamente 1h15. Então, fiquem conosco até o final, porque a gente vai ter uma palestra super interessante da Cassie e ainda depois a gente vai ter uma sessão super interativa de perguntas e respostas, tá? Então, eu também quero aproveitar essa oportunidade para encorajá-los a enviar suas perguntas durante toda a apresentação em português ou em inglês. Em português é preferível porque a gente tem a tradução simultânea. Pela funcionalidade de Q&A, ou de perguntas e respostas aqui do Zoom, ou mesmo pelo chat, como vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Antes de dar início à palestra, pessoal, eu quero pedir um favor para vocês. A gente tem 2 perguntas para fazer agora, bem simples, e a gente vai exibir aquele pool do Zoom, tá? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer vamos lá, vou compartilhar agora. Se você ou a sua empresa já trabalhou com ingredientes ou aditivos dos Estados Unidos para alimentação animal. Então, vou esperar aqui alguns segundinhos para vocês voltarem. Super engajamento, muito legal, muito obrigada. Mais um pouquinho. Ok. Os últimos votantes, por favor. Perfeito. Bom, esse pool aqui eu estou encerrando. E muito legal essa resposta, vou até compartilhar com vocês, porque a gente tem 65% dos nossos participantes aqui que já tiveram experiências com aditivos, ingredientes dos Estados Unidos. Excelente. Aí agora eu tenho uma segunda pergunta, tá? Essa daqui é um pouquinho mais detalhada. Quais são os aditivos que vocês têm mais interesse em utilizar, tá? A gente tem uma lista aqui, vitaminas e minerais, aminoácidos, análogos, sais,
probióticos, enzimas, assim, uma lista bem interessante. Então, por favor, marquem todos aqueles que vocês tenham interesse. Bom engajamento também, excelente. Assim que é bom, começar de manhã, já todo mundo participando das perguntas. Ótimo, mais alguns segundinhos para vocês. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigada. Estou encerrando esse e eu vou compartilhar aqui os resultados, só por curiosidade, para que vocês saibam. Mas probióticos e prebióticos é a grande maioria. Depois eu gostaria de dar o destaque aqui a aminoácidos e também a enzimas. Muito obrigada, pessoal. Basta agora fechar a janelinha do pool no computador de vocês, tá? E, bom, então a gente vai começar a palestra. E, bom, de novo, fiquem conosco, essa palestra tem mais ou menos 45 minutos e depois a gente volta com as perguntas e respostas. Muito obrigada, pessoal. Hello, and thank you for joining us today. Olá, e muito obrigada por estarem conosco esta manhã. Eu estou muito feliz por estar aqui falando sobre um assunto que eu considero muito interessante. Gostaria de agradecer ao USDA e à FIA por tornarem esta apresentação possível. E também por acreditarem que os participantes sairão daqui com informações úteis. Nosso assunto hoje é agregar valor com aditivos. Este é um assunto que me deixa muito empolgada, porque são ferramentas que nós, que estamos na indústria de nutrição animal podemos usar para agregar valor à cadeia. É um assunto bem amplo, mas antes de começarmos, gostaria de fazer uma pergunta. Acreditam que vocês e seus clientes ficariam empolgados com, digamos, aumento de 12% no ganho de peso de gado em pastagem? Ou talvez o peso, aos 49 dias de leitões de creche, com um ganho adicional de 2,9 quilos, mais aumento de ingestão de 12% e aumento de 5% na taxa de conversão alimentar? E um ganho de peso vivo em frangos de corte de 35 dias. E comparado ao controle, nós tivemos um aumento de 17%, assim como um aumento significativo no teor de cinzas da tíbia. Ou talvez, falando dos lácteos, aumento de 4% na produção de leite com correção de gordura e menos acidose. Vejam que aqui nós temos apenas alguns exemplos de pesquisas disponíveis que mostram que é possível conseguir quando trabalhamos com diferentes aditivos em diferentes espécies. Hoje, não vou mostrar muitos dados específicos, simplesmente porque não há tempo para que eu possa falar de maneira adequada e tratar de todos os diferentes tipos de produtos, diferentes aplicações nas diferentes espécies. Portanto, vou me limitar a apresentar um resumo selecionado, dados de meta-análise, só para poder dar uma ideia do escopo de oportunidades que os aditivos podem nos oferecer. E como ficaremos juntos por 40 minutos, talvez seja melhor, então, falarmos ou definirmos o que é o aditivo, né? São produtos adicionados à dieta em quantidades pequenas, muitas vezes bem pequenas. E o benefício esperado não é necessariamente aquilo que a gente diria que é nutricional, mas talvez seja mais voltado para impactos ou ações biológicas ou metabólicas. Mais uma vez, não é uma oferta direta de nutrientes específicos. E dependendo do produto, pode ou não ser qualificado como um medicamento. Uma boa pergunta que deve ser respondida logo no começo é por que pensar em aditivos? Por que a gente está falando sobre eles hoje? Bem, do ponto de vista comercial, eu acho que há muitas considerações importantes. Por exemplo, nos permite agregar valor à alimentação animal. Estamos inserindo uma ferramenta adicional. Nos dá uma oportunidade de diferenciar o nosso produto. Se você tem um aditivo ou uma combinação de aditivos no seu produto, mas não seu concorrente.
Se usarmos informações novas, dados de pesquisas novas, algo que não esteja historicamente presente no mercado. Com isso, a nossa imagem será de uma empresa mais progressista. E alguns desses produtos têm a capacidade também de dar suporte a vendas em novos mercados, a diferentes classes de animais, espécies ou até estações do ano. Por exemplo, não faz a suplementação no verão, mas agora a gente tem um produto para o controle de moscas ou para combater o estresse térmico. Além disso, mais uma coisa, é uma novidade. E acho que todos nós ficamos felizes, não é? Porque estamos atendendo potenciais clientes e os clientes atuais. E é sempre valioso a gente ter alguma coisa nova para apresentar. Também nos dá uma oportunidade de melhorar a margem direta, ou seja, para entregarmos isso ao preço do mercado atual, talvez a gente consiga colocar uma margem adicional específica em um produto que contenha esses aditivos em teores até acima do normal. E nos dá a oportunidade de responder a qualquer solicitação direta de produtores ou nutricionistas ou consultores, se a gente conhecer os aditivos e estivermos prontos para usá-los em produtos específicos. Pelo lado do produtor, por que eles fariam esses pedidos de termos aditivos? Claro que há diferentes maneiras pelas quais eles podem agregar valor. Melhorar o desempenho é certamente uma das primeiras coisas, mas conforme nós formos falando nesta apresentação, veremos que diferentes classes de produtos nos ajudam também a melhorar a saúde animal, seu bem-estar, melhorar a eficiência, reduzir o impacto ambiental. E nós temos produtos também que têm alvo muito específico. Independentemente disso, tudo isso se traduz em dinheiro real. Um último motivo para pensarmos em usar os aditivos na nutrição animal é aqui eu estou falando, né, uma gestão, um manejo deficiente, talvez por circunstâncias que a gente tenha, por exemplo, estamos com estoque com muita micotoxina, ou questões sistemáticas relacionadas às instalações, ou outros motivos. Então, talvez seja uma oportunidade de compensarmos essas deficiências. Quando nós falamos sobre entregar esses aditivos também no mercado, talvez nós queremos fazer isso como uma característica da nossa marca, uma certa linha de produtos ou suplementos que contenham esses aditivos, como parte também do valor ligado ao nome daquela marca. Talvez nós tenhamos um menu de tipos, não é, que os clientes podem escolher e diferentes aditivos disponíveis que podem ser incluídos no seu produto. E também nos permite customizar fórmulas. Digamos, nós temos um cliente ou um nutricionista que quer muito um certo aditivo. Portanto, nessas fórmulas customizadas, esse aditivo vai ser incluído. E muitos podem ser incorporados na propriedade. Basicamente, nós precisamos lembrar que as diferentes vias podem trazer diferentes valores para essa indústria de alimentação animal. Nós temos que pensar que vão agregar mais valor tanto para vocês quanto para seus clientes. Eu não quero seguir antes de enfatizar que os aditivos são muito importantes, pelo menos em muitas partes do mundo. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho aqui dados sobre operações de lácteos, e é um trabalho que foi feito, que foi compilado pelo Dr. Mike Hutchins, da Universidade de Illinois. Ele aqui mostra a porcentagem de lácteos dos Estados Unidos que usam diferentes classes de aditivos. Na verdade, os específicos não importam para mim tanto quanto esse último aqui, o número 7. De todas as operações de lácteos que ele pesquisou, que é bastante representativo do que temos aqui nos Estados Unidos, só 7% não usavam qualquer aditivo alimentar de rotina. Portanto, vejam que aqui isso é muito importante e é uma prática muito comum.
Quando nós falamos sobre os diferentes tipos de aditivos, as duas categorias mais amplas, guarda-chuvas, que a gente lembra, são medicamentosos e não medicamentosos. E aqui nós temos, eu diria, uma lista muito boa, apesar de não ser totalmente abrangente, né, daqueles não medicamentosos disponíveis no mercado. E nós vamos começar com as vitaminas, minerais, aminoácidos e seus análogos, os sais aniônicos que nós usamos quando nós oferecemos dietas aniônicas para o gado leiteiro, acidificante, tamponante, adoçantes, flavorizantes, e nós sabemos, eles estão já há muito tempo e funcionam de maneira bem simples. As categorias que eu deixei à direita, talvez também já existam há algum tempo, mas hoje nós temos mais informações que estão sendo fornecidas sobre como eles funcionam, como deve ser o seu posicionamento e novos produtos sendo desenvolvidos. E eu vou passar mais tempo hoje neste webinar tratando desses à direita, probióticos, prebióticos, enzimas, e aqui junto com as enzimas eu coloquei alguns extratos de fungos que nós sabemos que têm propriedades enzimáticas, também os fitogênicos e doadores metílicos. Vamos começar então com os probióticos. Aqui nós estamos falando de um organismo vivo que nós estamos oferecendo aos animais. São espécies de leveduras naturais, costumam ser leveduras ou bactérias vivas. Nós também podemos ver isso como DFM, ou seja, micro-organismos de alimentação direta. Nós os usamos porque eles têm um efeito benéfico na prevenção ou tratamento de algumas patologias. São coisas que estão envolvidas normalmente com infecções bacterianas desfavoráveis ou indesejáveis. Eles precisam, como organismos vivos, manter essa viabilidade até chegarem no sítio-alvo no animal. E isso é algo a ser considerado na fabricação, na formulação e também na oferta ao animal. Quando nós olhamos esses diferentes produtos, vejam que nós podemos ter diferentes espécies, diferentes cepas, não é? Que podem estar sendo desenvolvidas para gerar esse produto, a concentração e também a sua forma física. E tudo isso junto terá impacto na efetividade ou no impacto que esse produto terá nesse animal que vai recebê-lo. Aqui nós temos a primeira meta-análise que eu gostaria de apresentar. Mais uma vez, eu escolhi um ou dois para cada uma dessas categorias, principalmente para que a gente tenha uma ideia do escopo dessas respostas que foram já observadas e também falar do valor que esse tipo de produto pode agregar. Esse primeiro é uma meta-análise de 10 estudos de pesquisas que foram publicadas, todas com leveduras vivas para matrizes. E vejam que em todos esses estudos observaram que, na média, a taxa de ingestão aumentou 4,5%, algo que estava se buscando para esse grupo de animais. Vejam também o uso de leveduras vivas para bezerros criados em aleitamento artificial. São bezerros leiteiros que estão sendo criados afastados das suas mães. São 16 estudos, é uma meta-análise de 16 estudos, e a média mostrou que o ganho diário nesses bezerros recebendo a levedura viva aumentou quase 20%, passando de 0,46 para 0,55 quilo por cabeça por dia, o que é significativo, muito significativo. Por outro lado, prebióticos não são organismos vivos, mas são oferecidos para que a gente possa dar suporte a organismos benéficos ou inibir aqueles micro-organismos que são mais antagonistas ou prejudiciais de alguma maneira. Basicamente, nós vamos seletivamente estimulá-los ou inibi-los. E esses produtos talvez nem sejam totalmente digeridos pelo animal ou digeridos. Talvez eles entrem para executar alguma ação. Alguns, na verdade, induzem processos metabólicos bem dirigidos que foram identificados, e aqui nesse grupo nós temos, por exemplo, os oligosacarídeos, aqui estamos falando de frutanas, galactanas, e também polissacarídeos não amiláceos, que são frações de fibras. Dois outros termos que
talvez já tenham ouvido, são simbióticos ou extimbióticos. O simbiótico é uma combinação comercial de um pró e um pré-biótico que serão ingeridos juntos para ações complementares. E um extimbiótico é uma combinação de um prebiótico com enzimas que degradam fibras. Se nós analisarmos um resumo das pesquisas que tratam de um exemplo específico de um prebiótico, aqui nós temos uma cultura de leveduras. É uma classe de aditivos, não é, que já foi bastante estudada. Aqui nós temos uma meta-análise de 18 estudos com gado confinado e a vantagem do probiótico, na média de todos esses estudos, mostrou aqui 1 quilo de ganho de peso por cabeça por dia, que é um aumento de 6,5%. A ingesta de matéria seca teve um leve aumento nesses estudos. E quando nós reunimos todos esses fatores, chegou-se a mais de 2,5% de aumento na taxa de conversão alimentar. E nós sabemos que quando nós estamos alimentando gado, é ali que a gente ganha dinheiro, certo? Agora vamos falar de enzimas. Enzimas são um produto clássico e, basicamente, são oferecidas como suplemento, né? As enzimas nativas que estão presentes já no animal, sejam elas autogeradas ou, no caso dos ruminantes, enzimas geradas pela microbiota que está presente no rumen. E também falamos de amplas classes de enzimas baseadas no substrato, contra a qual são eficazes e, mais uma vez, de maneira muito simples, são fibras, amido e proteínas, apesar de a ciência das enzimas tratarem ou acreditarem que isso é mais específico. Quando ingeridas, as enzimas podem ter ação direta e indireta, ou seja, elas conseguem começar a quebrar fisicamente a fibra. As enzimas são proteínas, né? E conforme elas entram em contato, elas começam essa quebra. E essa ação também cria pontos de ligação para enzimas endógenas ou para que as bactérias entrem, façam o trabalho delas com mais eficiência. Em animais ruminantes, conforme essa quebra de fibras começa, por exemplo, quando usamos, então, esses aditivos enzimáticos, nós temos produtos intermediários que são liberados, né? E funciona como se fosse um aviso do jantar. Os micro-organismos falam, nossa, chegou alguma coisa aqui para a gente trabalhar e começam a aumentar em número e em atividade. Portanto, temos ações diretas e indiretas para oferecerem pequenas quantidades para o animal. Nos monogástricos, em particular, nós podemos também ter a fermentação de fibras no intestino grosso, também que vai melhorar também o uso daquela dieta. E nós podemos usar por diferentes motivos, quebrar barreiras físicas para os nutrientes, por exemplo, algo que fique preso dentro da matriz de fibras, ou uma grama muito madura, ou fitatos. Também podem quebrar géis viscosos no trato gastrointestinal, o que vai inibir a absorção de nutrientes que já foram liberados durante o processo da digestão. Enzimas específicas que foram identificadas e produzidas e que vão degradar as micotoxinas. Também pensamos aqui em alguns resultados de estudos representativos. Aqui eu tenho uma outra meta-análise com frangos de corte. E aqui eles estavam recebendo NSPase, uma enzima que quebra polissacarídeos não amiláceos. Nesses 17 estudos, nós tivemos uma melhora muito boa em ganho diário, aumento de 8%, e também na taxa de conversão alimentar, mais de 5% de aumento. Mais uma vez, nós estamos vendo uma resposta que é importante do ponto de vista econômico. Fitogênicos é uma classe bastante diversificada, e é uma classe que está crescendo de aditivos disponíveis para alimentação animal. Alguns dos primeiros trabalhos chamavam eles de óleos essenciais, não porque eles eram essenciais para o animal, mas porque são essenciais para as plantas. Nas plantas, elas oferecem a essência da planta.
Também são chamados de extratos vegetais, mas, independentemente disso, representam uma ampla gama de compostos que nós sabemos serem biologicamente ativos dentro do animal. Os modos de ação podem ser sensoriais ou frequentemente metabólicos. O que nós observamos é que, quando esses produtos são ingeridos, eles podem acentuar a palatabilidade, por isso a ingestão, podem ser antimicrobianos seletivos ou serem antioxidantes na presença do estresse oxidativo. Muitos modificam o rumen, ajudando na fermentação direta de maneira mais favorável ou produtiva. Também inibem enzimas específicas, mais uma vez, melhorando o resultado do processo digestivo. E também podemos alterar a ingesta em quantidades ou com a quebra de nutrientes. Mais uma vez, é um grupo bastante diverso que eu coloquei em uma única classe. E são vendidos como misturas, então o fabricante estudou os impactos e as ações e sente que ele tem uma mistura complementar que vai trazer mais benefícios de modo geral. Eu tenho aqui alguns exemplos, mas é uma lista bem parcial. Mandioca, alho, orégano, canela, pimentas, coentro, a lista é muito, muito grande. Portanto, tudo que eu posso dizer com relação a esta área é uma área na qual vale a pena a gente continuar prestando atenção. E também escutar o que os potenciais fornecedores têm a nos falar, quais estudos eles têm para compartilhar conosco. Aqui nós temos um resumo de 7 estudos com vacas leiteiras. O produto não foi o mesmo nesses estudos, mas o que a gente observa é que, na média, o que a gente pode dizer é que todas essas medidas importantes de produção apresentaram um aumento, como nós podemos ver aqui, por exemplo, em quilo por animal por dia, aqui aumentando a ingestão em mais de 4 quilos, produção de leite em quase 1 quilo. E como nós podemos ver, os componentes, veja que o leite corrigido para gordura teve uma média de aumento de 1,4. Outra classe que eu gostaria de discutir são os doadores metílicos. Do ponto de vista de aditivo para alimentação animal, isso incluiria metionina, colina e betaína. E apesar de esses produtos estarem todos relacionados e doarem grupos metilas para vários processos dentro do organismo, eles não são totalmente intercambiáveis. Há características que são únicas de cada um deles. Mas, quando nós analisamos todos os diferentes processos que envolvem esses compostos, nós vamos perceber que nós temos a oportunidade, então, de impactar tanto aspectos nutricionais de proteína e gordura. A coluna, com certeza, tem um papel muito importante ajudar a controlar a esteatose hepática, por exemplo, em vacas leiteiras. Modulação imunológica, metabolismo hepático, também participam dos principais neurotransmissores, atuam como antioxidantes, não diretamente, mas na criação de algum dos principais antioxidantes dentro de um animal. Também participam da expressão gênica e, com isso, terão um impacto no desenvolvimento fetal e na programação do desenvolvimento fetal. Equilíbrio osmótico, e isso particularmente ligado à betaína. E também atividade no rumen de diferentes maneiras. Aqui nós temos algumas pesquisas que foram feitas com esses produtos e a maioria dessas pesquisas, então, usaram metionina. Mas também temos muitos trabalhos feitos com colina, principalmente em vacas no período de transição. Aqui é uma meta-análise de 13 estudos, onde se mostrou que a oferta de colina protegida por um período de tempo relativamente curto, durante esse período de transição, aumentou a ingestão após o parto. Aqui vejam 0,73 quilos por dia. E um aumento global da produção de leite de 2,2 quilos, além do aumento também da quantidade de leite, gordura e proteína, ou melhor, desses dois no leite. Como já falei anteriormente, uma outra grande classe de produtos são os aditivos medicamentosos. Aqui, antes eu falei dos não medicamentosos. Vamos passar agora para esse segundo grupo, que é muito importante, valioso.
Não vou falar muito sobre ele, só tenho este slide simplesmente por uma questão de tempo, não é? Mas seríamos negligentes se a gente pelo menos não falasse desse grupo para alimentação animal que inclui antimicrobianos, tanto os verdadeiros antibióticos quanto os ionóforos, diversos anticoccidianos, alguns antiparasitários, aqui, alguns contra parasitos internos, outros parasitas externos, fármacos à base de sulfa, hormônios, beta-agonistas, e também temos aqui antigases disponíveis no mercado que fazem parte deste grupo. Para o restante da apresentação, eu gostaria agora de me focar um pouco mais na ação desses produtos dentro do animal. É realmente incrível o quanto que apenas um pouquinho desses produtos conseguem fazer. Alguns deles são ingeridos principalmente de uma maneira muito direta, para atender às necessidades específicas de nutrientes, e provavelmente se enquadram nesta classe de aditivos quando são ingredientes que fornecem aquele nutriente na forma uma concentração que oferece vantagens sobre os ingredientes mais comuns do tipo commodity. Talvez sejam mais biodisponíveis. Um exemplo seriam, por exemplo, os oligoelementos. Nos ruminantes, nós podemos usar aditivos para atender às necessidades de nutrientes do animal, e isso por meio de ações, então, que vão ajudar os micro-organismos do rumen a aumentar a atividade de fermentação, por exemplo, e depois, por meio da ação deles, aumentar a oferta de nutrientes, por exemplo, para a vaca. E às vezes nós sabemos que um determinado nutriente é necessário, há aditivos que nós podemos oferecer para que a gente possa preservar um outro nutriente. Um exemplo clássico é a metionina. Se a gente oferecer outros doadores metílicos, eles vão conseguir tirar um pouco essa carga de trabalho da metionina e deixá-la mais disponível para a formação de músculos. Também sabemos que há aditivos que ajudam a aumentar a ingestão alimentar, e isso pode ser por causa de propriedades sensoriais que eles vão estilar, sejam aroma ou palatabilidade. E essas coisas podem ser particularmente importantes, por exemplo, com animais recém-desmamados ou estressados, quando a gente quer incentivá-los a alimentar-se melhor, ou quando eles não estejam acostumados com aquela alimentação oferecida, ou quando nós estamos mudando muito a dieta, para que a gente possa dar uma certa ideia de consistência e assim ajudar a ingesta do animal. Também melhora, ou podemos melhorar a digestão, vamos acelerar a taxa de passagem, e isso pode ter impacto também nas quantidades ingeridas. Por outro lado, nós também temos aditivos que podemos usar, por exemplo, para ajudar a limitar a ingestão. E a aplicação disso seria, por exemplo, por meio de livre escolha ou autoingestão de suplementos. Digamos que para gado em pastagens, em criação extensiva, quando a gente não quer ter que oferecer alimentação diariamente. Para isso, nós temos aditivos disponíveis para ajudar a controlar as ingestas individuais e mantê-los dentro do intervalo que nós desejamos. Certamente, um alvo de muitos aditivos é a digestão do restante da dieta. E como é que a gente pode ganhar mais benefício de cada mordida que o animal está dando? Eu já falei um pouco sobre isso antes, não é? Aumentar o acesso físico, isso seria uma atividade enzimática clássica, seja por degradação direta da alimentação, por iniciar o processo de divisão, ou até por remover barreiras. Também podemos apoiar ou complementar a atividade das enzimas endógenas e dar suporte à atividade digestiva microbiana. E como já foi dito antes, e eu vou citar novamente, muitos desses aditivos são usados porque nós sabemos que eles melhoram as condições ou a proliferação da microbiota benéfica
E com isso, nós conseguimos diminuir as populações daqueles mais antagonistas ou patogênicos. Dentro do processo de tentar melhorar a digestão como um todo, nós temos diferentes maneiras para tentar modificar esse processo, seja alterando as vias metabólicas, por exemplo. Talvez a gente queira aumentar a produção proteica ou aumentar a proporção de precursores de glicose para aumentar a oferta de glicose no sangue para o animal. Talvez nós queremos direcionar alguns desses processos para diminuir produtos residuais. Aqui estamos falando de metano ou amônia. E pensando no lado da digestão, no seu sítio, absorção de nutrientes, que pode ter grande impacto na oferta total de nutrientes que o animal tem disponível, e também impacto na insulina também. O que chamou muita atenção recentemente, que as pessoas continuam a aprender mais, é a importância do revestimento epitelial. Isso dentro do próprio trato gastrointestinal. Muitos desses aditivos têm impacto direto nesse epitélio e na sua atividade. Não só estamos preocupados com a saúde e a função desse revestimento epitelial, mas também estamos falando de um suporte específico à microflora que está presente ali. Ao mesmo tempo, isso pode ser acompanhado da inibição de microflora e micro-organismos indesejáveis que a gente não quer que fique presente no intestino. E podemos também incentivar atividades digestivas em diferentes áreas ao longo do trato gastrointestinal. Podemos diminuir barreiras específicas à digestão e absorção. Um bom exemplo disso seria quebrar géis ou espumas que poderiam atrapalhar a absorção de nutrientes, mesmo depois de já terem sido disponibilizadas após a digestão. O pH em diferentes partes do trato gastrointestinal também é muito importante para que a gente tenha uma atividade nutricional efetiva. Com isso, nós podemos usar diferentes aditivos que nos permitem aumentar ou diminuir o pH em diferentes locais específicos. Tamponantes, para ajudar a evitar a acidose, ou acidulantes, para que a gente possa estimular outras atividades. As mudanças no valor do pH, aumentando ou diminuindo no trato gastrointestinal, também vai ter impacto na microflora que se desenvolveu ali. Eficiência é sempre importante. Sim, nós queremos ajudar esses animais com a ingestão, atingir as suas necessidades, mas queremos que façam isso com o mínimo de alimentação possível. Se fizermos isso, nós teremos também um animal que vai fazer uma digestão mais completa da dieta, ou seja, obter mais benefício de cada mordida. E também uma melhor absorção de nutrientes. E eu acho fascinante que os adoçantes consigam fazer isso para os animais. E também o resultado final de usarmos as NSPases numa dieta adequada. Podem melhorar a retenção dos nutrientes, ou seja, desestimular a quebra e o uso metabólico de tecidos, que nós apenas presumimos que o animal vai manter. Isso pode considerar tanto aspectos de energia quanto de proteína. E para isso temos ionóforos. Também, se conseguirmos aumentar a ingestão, nós vamos melhorar a eficiência, simplesmente porque quando eles atingirem os requisitos para sua manutenção, qualquer outra mordida vai ser dirigida 100% para fins produtivos. Certamente, nós temos muito interesse também sobre a saúde. Saúde dos nossos animais, saúde preventiva, potencialmente a redução da necessidade do uso de alguns dos nossos antibióticos. Quando os aditivos podem ser usados nesse âmbito, eles certamente agregam valor. Eu diria, aqui, de acordo com a minha experiência no meu país, que nós somos cautelosos com o que a gente vai prometer
melhores produtos, porque nós não queremos necessariamente que alguns desses aditivos não medicamentosos sejam, de repente, classificados como medicamentosos em função de regulamentações adicionais, manutenção de registros e tudo que isso envolve, não é? Mas quando nós temos pesquisas que mostram respostas positivas, isso certamente pode ser compartilhado e usado na tomada de decisão para usar o produto. E nós temos, sim, muitas pesquisas sobre muitos aditivos que mostram como eles podem ajudar e dar suporte à função imunológica, suporte às respostas ao estresse, principalmente estresse térmico, e modular também aquela forte demanda de energia quando a gente tem uma resposta inflamatória. As diferentes maneiras, então, pelas quais nós podemos promover essa melhoria na saúde animal envolve produtos cuja função é de osmólitos, antioxidantes, antimicrobianos, ou mesmo verdadeiros agentes antipatogênicos, que podem estar agindo, por exemplo, competindo pelo sítio de ligação, competindo por nutrientes ou até antagonismo direto entre o que está sendo oferecido e aqueles micro-organismos que a gente simplesmente acredita que não está lá. Como já falei anteriormente, temos classes de aditivos também que vão tratar de problemas com parasitas, sejam eles internos ou externos. Para os internos, nós temos antiparasitários ou antihelmínticos, também os coccidiostáticos. Para parasitas externos, aqueles que envolvem mosca, piolho, carrapato, todos eles se enquadram nessa classificação. Uma área sobre a qual eu tenho certeza que já conhecem, há um crescente interesse e também um reconhecimento, né, da presença desse problema, que são as micotoxinas. E quando nós temos uma alimentação animal com níveis problemáticos dessas micotoxinas, em vez de tentar diluir essa alimentação com outra não contaminada, nós temos duas amplas respostas que a gente pode considerar. Uma adsorvente, a outra enzima. Os aditivos para a alimentação animal que funcionam como adsorventes, e aqui a gente está falando de produtos que são à base de levedura, algumas argilas, silicatos ou carvão aditivado. Aqui nesse desenho, nesse gráfico aqui, ele mostra o que eu chamaria de, digamos que aqui a gente tem uma célula, né, do corpo, do organismo, que tem um espaço aqui. E a micotoxina pode vir e se ligar aqui, e depois causar problemas. Ou o que nós podemos fazer é inserir um aditivo na alimentação que tenha o mesmo formato e tamanho, que em vez da micotoxina se ligar, esse aditivo já se ligou ali. E aí, com isso, ela vai simplesmente passar pelo trato digestivo sem causar problema. Essa é a base da teoria do uso de adsorventes. As enzimas fazem o que elas sempre fizeram, né? Elas quebram ligações alvo. Muitas enzimas já foram identificadas e elas podem especificamente desativar algumas dessas micotoxinas, mudar sua estrutura e aí elas não são mais um problema. Mudando agora de assunto, usar aditivos agora pelo impacto que podem ter no produto, que representa o objetivo final da nossa produção animal. Um dos exemplos mais conhecidos seria a vitamina E, por exemplo, com a sua atividade antioxidante, que melhora também a vida útil. Também podemos usá-los porque eles podem ter impacto no sabor dos produtos alimentícios ou na sua composição. Talvez aumentem massa magra, podem também aumentar a quantidade de gordura e proteínas no leite, ou talvez um perfil específico de ácidos graxos de produtos carnes, lácteos ou ovos. Finalmente, nós temos uma abordagem um pouco diferente, isso relacionado ao manejo de resíduos de produtos na outra ponta do sistema.
Uma das aplicações mais comuns seria tentar inibir a urease, porque com isso a gente reduz a liberação de amônia. Nós também sabemos que se estivermos oferecendo alguns desses antimicrobianos, conseguimos reduzir a disseminação de agentes patogênicos que têm implicações na saúde, na segurança animal, ou simplesmente reduzir a umidade e os nutrientes na cama de aviário. Com isso, a gente vai diminuir o número de patógenos que estão crescendo ali. Então, como é que a gente vai usar aquela cama quando ela sai do alojamento? E com isso, a gente reduz também outros riscos ali presentes. E, finalmente, nós podemos oferecer aditivos porque eles têm impacto também no resto da dieta ou na própria alimentação animal. Em outras palavras, estamos tentando mitigar qualquer tipo de perda de nutrientes ou na qualidade ou deterioração que pode acontecer enquanto os ingredientes ou a alimentação animal está sendo processada, armazenada ou mesmo oferecida ao animal, não é, durante todo o tempo que que está lá no coxo. Isso inclui acidulante, ácidos orgânicos, antioxidantes ou inoculantes específicos de silagem. Depois de processarmos todas essas informações sobre o que está lá disponível e talvez no que é possível, nós temos que considerar, então, que tudo isso se resume a tomar boas decisões na fazenda sobre o que pode ou não ser um bom investimento. Mais uma vez, eu gostaria de citar o professor Mike Hutchins, da Universidade de Illinois. Ele fez boas revisões e apresentações já sobre esse assunto. Ele desenvolveu uma teoria que ele chama de 4 R's para a gente avaliar aditivos. O primeiro R é de resposta, ou seja, o que nós podemos esperar que vá acontecer se a gente usar essa ferramenta. Não estamos falando aqui só em laboratório, em condições muito controladas, por exemplo, ou num experimento específico, mas qual a expectativa razoável com seus animais, suas alimentações e no seu ambiente. O segundo R é de retorno. Quanto que vale essa resposta? É calcular o retorno sobre o investimento e o Dr. Hutchins, ele diz que quando ele está falando com as pessoas, se não houver uma expectativa razoável de ter um retorno mínimo de 2 para 1, talvez não seja um bom uso de capital. Mas essa consideração também precisa incluir o cálculo do que a gente chama custo de não usar um produto. Se a gente estiver, por exemplo, renunciando performance ou eficiência por não usar esse produto, isso também vai ter um valor econômico. O outro é pesquisa, research em inglês. Nós sabemos que precisamos de dados de boa qualidade que vão corroborar o que esses produtos podem fazer, oferecer ao animal. Ou seja, qualquer produto que esteja sendo considerado, é importante que a gente obtenha informações, não é, do fornecedor. Quantas pesquisas já foram feitas? E qual que é a qualidade dessas pesquisas? E como é que isso se aplica para a sua situação em particular? Com relação ao quarto R, seriam registros. Basicamente, é saber se a gente faz um rastreamento. Será que a gente está vendo as respostas que a gente espera? Porque senão, se não tiver como saber qual é o retorno sobre o investimento, a gente não sabe se a gente deve continuar a usar ou não. E eu acrescentei o último ou quinto R nessa lista e é para realista. Nós podemos ficar muito empolgados lendo alguns dos dados de produtos baseados em pesquisas bem controladas, mas será que existe uma opção de entrega prática para a gente poder dar a quantidade certa de cada aditivo para todos os animais que precisam daquele aditivo? É a quantidade certa na hora certa. Também temos que ter certeza que ele é compatível com a alimentação carreadora, não é? Pensando em umidade, pH, concentração de sais, compatível com as condições esperadas de armazenamento e também de oferta? E será que nós temos expectativas razoáveis de que cada animal vai receber a quantidade certa, na frequência e na regularidade necessárias para a gente ter uma resposta? Bem, isso é o que eu preparei. Se conseguirem responder os 5 R's de maneira positiva,
Nós temos um mundo de oportunidade disponíveis para nós nesta área de aditivos para alimentação animal. E eu espero que encontrem maneiras de agregar valor também com os aditivos para os seus clientes. Se tiverem quaisquer outras perguntas, vejam aqui no canto inferior à direita do meu slide, nós temos um e-mail. Se escreverem para esse e-mail, a sua mensagem vai diretamente para algumas pessoas da AFIA e elas vão encaminhar para mim ou para outros especialistas ou até mesmo para alguma outra pessoa. Mas nós faremos o possível para responder todas as perguntas. Muito obrigada pelo seu tempo e espero que da próxima vez nós possamos fazer isso pessoalmente. Maravilha! Muito obrigada, Kefi, pela apresentação tão interessante e concordo com você. Espero que a próxima seja ao vivo, em pessoa, presencialmente. Pessoal, seguinte, eu quero também agradecer a vocês pelo engajamento e por todos os comentários e perguntas que a gente recebeu aqui. Continuo incentivando vocês a submeterem suas perguntas através do chat ou da funcionalidade de perguntas e respostas do Zoom. E eu queria dar um lembrete, muita gente perguntou aqui para a gente se o evento ia ser gravado, se vocês vão ter acesso. Sim, o evento está sendo gravado, como vocês podem ver na tela, e a gente vai compartilhar com vocês essa gravação nos próximos dias, assim como a apresentação da doutora Kefi, ok? Então, vamos lá para a sessão de perguntas e respostas. Já vou dar aqui um aviso, tem muitas perguntas, então se por acaso a gente não conseguir responder tudo ao vivo aqui com vocês, para vocês, a gente vai se preocupar em mandar todas as respostas por e-mail posteriormente, ok? Então, não se preocupem. Bom, para me ajudar aqui com a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de convidar o meu colega, Leonardo Silveira, que trabalha comigo na River Global, ele é especialista também em comércio internacional. Bom dia, Léo. E o Léo vai conduzir a sessão aqui com a gente. Bom dia a todos, obrigado, Carol. Como a Carol disse, a gente está com uma grande participação. Muito obrigado por essa participação, né, por essas perguntas. A gente vai tentar, ficando dentro do tempo, responder a maior parte delas, né, o que a gente conseguir aqui. E o que a gente não conseguir, a gente vai responder depois do evento por e-mail. Então, começando, e aí eu gostaria de chamar de volta a Kathy, né, que fez uma excelente apresentação. Parabéns, Kathy. A gente teve aqui muitos comentários elogiando a apresentação, foi muito boa mesmo. Eu gostaria se você pudesse dar de maneira geral, né, a primeira pergunta ela veio do Gabriel, e qual a viabilidade da utilização de micro-organismos vivos misturados ao sal mineral, visto que a osmolaridade do sal causaria a desidratação do micro-organismo. Esse é um ótimo exemplo do que eu falei. Esse é um excelente exemplo do que eu falei sobre a alimentação, né, e a dieta carreadora, principalmente quando a gente fala em probióticos, que são micro-organismos vivos, e sais e pH são uma preocupação. Em algumas misturas, nós podemos ter, sim, altos graus de zinco, por exemplo, ou cobre. E nós sabemos qual é o papel deles também e o impacto deles em micro-organismos. Então, nós temos que fazer uma pergunta específica para o fornecedor. Será que eles conseguem nos mostrar que de alguma maneira eles conseguiram proteger aquele probiótico? Ou seja, para que seja seguro, para que essa exposição seja segura até que esteja dentro do organismo do animal? Mas, caso contrário, com certeza a gente pode acabar perdendo esse valor do micro-organismo vivo, não é? Ok, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta, ela vem do Felipe, e aí ele gostaria de saber se tem alguma relação entre a alimentação animal e a microbiota intestinal. There can be a huge impact. Nós podemos ter, sim, um impacto muito grande. Se nós pensarmos, e aqui eu estou falando sobre ruminantes. Se não for essa a sua ideia, por favor, nos avise, Felipe. Mas quando nós pensamos em ruminantes, nós também temos que pensar no tempo de vida dos micro-organismos, 20 minutos. Então, nós temos sempre um turnover e um ajuste nessa população. E também vai depender do substrato que está sendo oferecido. Se nós mudarmos a dieta, conforme a gente muda a disponibilidade daquela dieta, por exemplo, a gente está oferecendo, por exemplo, e depois, quanto é o período de jejum? Isso vai também mudar o número de micro-organismos, quais são as espécies presentes, a disponibilidade, a preferência também do micro-organismo por nutrientes. E conforme nós temos essa mudança, isso também terá impacto, digamos, nas bactérias que estão presentes ali, aquelas oportunistas, por exemplo. Isso que podem causar problema, não é? Muito obrigado. A próxima pergunta que a gente tem é do Evandro, ele dá o bom dia, agradece pela oportunidade, e a pergunta dele, ele gostaria de saber a sua opinião sobre os promotores de crescimento como os antibióticos. E qual que você acha que é o futuro deles para a indústria de criação bovina? Okay, so that's certain. Okay, that's Entendido, ótimo. very current topic. Bem, este é um outro assunto bastante comum hoje em dia. Eu acho que, às vezes, o que as pessoas não falam A measurable é que quando nós não temos um tipo de resposta de produção que a gente possa medir, quando a gente fala em antibióticos, é talvez porque havia também alguma coisa ligada à saúde que estava sendo tratada, que vai medicamentosamente mudar a produção e que vai acabar interferindo na produção. E eu diria que é importante que nós sejamos muito cautelosos no uso desses produtos. Porque nós temos que usá-los para tratar os animais que estão doentes. Nós temos uma responsabilidade também com o cuidado que estamos oferecendo a esses animais. Nós temos que ser responsáveis por isso. Por isso, quando a gente pensa nesse uso específico como uma ferramenta de produção, eu não acho que vai ter futuro para esse papel. Eu acho que há muita preocupação hoje das pessoas com relação também à resistência a essas substâncias e também as pessoas que trabalham na área regulatória. E muito do público também está muito preocupado, não é? Talvez eles tenham até uma visão muito simplista também desse processo biológico. Mas com relação à sua pergunta, eu acho que do ponto de vista realista, nós estamos aqui falando de uma alimentação contínua, de como nós podemos usar essas ferramentas para o futuro. E nós esperamos também manter o uso correto. Muito obrigado. Apenas dando um aviso aqui a todos, a gente está com um número muito grande de perguntas. Realmente, eu acredito que não conseguiremos responder todas durante esse evento, mas fiquem tranquilos que a gente vai responder todas elas depois por e-mail, tá? A nossa próxima pergunta aqui vem do Jorge, e ele fala que, falando em termos de degradação ruminal, né? Ele gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre o uso de enzimas, e aí ele menciona aqui a chilanase, versus fitobióticos. I think that there is huge opportunity. Eu acho que há uma
grande oportunidade para que a gente aproveite o potencial, identificando e posicionando cada uma dessas enzimas, esses produtos. São produtos naturais, que nem sempre têm a sua própria ação, mas nós sabemos que funcionam juntamente com o que está acontecendo no animal. E a gente consegue, então, otimizar as atividades já que estão acontecendo no animal. Eu acho que é muito valor, mas como eu já disse, eu tinha naquela minha segunda coluna, né, do slide, e eu disse que a gente continua aprendendo ainda muito para que a gente possa fazer o melhor uso para o futuro. Acho que me pediu também para comparar com fitobióticos. E nós precisamos também detalhar mais isso. Quando a gente fala em Chilanase, é uma classe bem definida, mas é uma classe muito ampla. Então, tem impacto na digestão e há também outras ações. Eu não conheço nenhuma comparação direta que tenha sido publicada recentemente, mas eu gostaria de lhe incentivar de continuar trabalhando com os seus clientes, ver qual é o interesse que eles têm, acompanhar tudo que está sendo produzido na ciência, converse também com o seu fornecedor de aditivos e também peça as pesquisas, estudos que eles tenham para oferecer dados mais recentes. Obrigado pela dica, pela informação. E agora, seguindo, a gente vai para uma de Elise. E aí tem mais de uma pergunta aqui, Elise. A gente vai fazer uma agora, ao vivo, né? E depois a gente responde as demais por e-mail, tá? Então, a pergunta é assim. Quais seriam os mecanismos de ação das enzimas na inativação das micotoxinas? E aí ela faz um comentário aqui, né? Desta forma, sua função não seria a adsorção da micotoxina, e sim a inativação da mesma. E ela complementa a pergunta. Poderíamos conceituar da mesma forma a adsorção e inativação da micotoxina? So certainly, I think it's a very broad statement. Eu acho que aqui é algo bastante amplo, né? Se a gente conseguir também tratar de um problema de diferentes maneiras, não há maneira, né? Não há por que não pensar que é um efeito aditivo. Talvez, com isso, a gente tivesse até uma abordagem mais efetiva, se a gente pudesse combinar ferramentas também. Quando a gente fala da porção de enzimas de alguns desses produtos, a parte enzimática, tem que ser uma enzima específica para atacar aquelas ligações específicas que a pesquisa já determinou, que vai mudar a estrutura da micotoxina. E tem que ser muito específica para micotoxinas específicas também, em função da estrutura molecular de cada uma delas. E a gente tem uma quebra de uma ligação, de maneira que aquela micotoxina já não consegue mais exercer aquele impacto negativo. A gente está mudando o que é aquela micotoxina do ponto de vista estrutural. Mas, provavelmente, a gente não vai conseguir, por exemplo, ter todas as moléculas dentro de uma enzima, e talvez a absorvência de alguma porção. E também, quando a gente fala em micotoxinas, talvez haja uma preocupação com uma específica, por exemplo, ou tenha identificado uma micotoxina em altas concentrações, mas nós podemos ter outras presentes também. E algumas vão ter uma ligação mais fácil e vão também sofrer absorção de maneira mais fácil que outras. Então, um produto que combinasse poderia sim, resolver melhor esses problemas. A próxima, ela é do Eduardo, e ele pergunta se e como os adoçantes podem ajudar numa melhor ingestão. E aí ele complementa se o uso de adoçantes seria somente para palatabilidade.
I've only seen limited research on Eu vi this. poucas pesquisas com relação a isso, mas o que eu vi, eu acho fascinante que, de alguma maneira, a sensação do sabor doce, não sei, talvez seja até uma resposta, não é, evolutiva, da evolução, pensando na glicose. Parece que é uma absorção. Eu não consegui aqui te dar agora a referência, mas eu já li que, por exemplo, com relação aos seres humanos, pensando na nossa dieta, por exemplo, quando você tem o sabor doce, isso faz com que a gente consuma mais calorias, mas existe algum tipo de resposta metabólica direta para aquilo que é percebido como sabor doce. E é até aí que vai essa pesquisa que eu conheço, pelo menos, tá? A gente continua recebendo aqui muitas perguntas, muito obrigado a todos que estão enviando. A gente vai responder todas por e-mail, mas o nosso tempo está acabando, então eu vou para a última das perguntas, e na verdade é do Nelson. E o Nelson, ele fez duas perguntas, então, e elas se complementam, né? Então eu vou ler aqui as duas. Ele diz que existem várias opções de aditivos, como você mesma mostrou. E ele gostaria de saber se você poderia dar algum conselho prático em como escolher esses aditivos. E aí ele complementa numa outra pergunta, dizendo que muitos dos produtores e dos clientes deles querem fazer testes com esses aditivos na fazenda. E qual sua opinião sobre isso? And actually, I think there's some overlap in the answer. Eu acho, sim, que há até uma sobreposição na minha resposta. Mas vamos começar naquele processo de tomar decisão na propriedade. Eu começaria tentando identificar quais são as limitações ou os problemas de maior interesse do seu cliente, do produtor, em melhorar, né? Porque a gente tem que avaliar esse aspecto. Claro que as pessoas ficam muito empolgadas. Alguns querem melhorar a reprodução, mas talvez, por exemplo, se for um gado de corte, a gente já tenha uma melhora. Se você já tem um índice muito alto, é difícil você melhorar. Então, você tem que considerar quanto de espaço a gente tem para melhorar. E será que já foi identificado como uma área problemática? O que é que está fazendo com que aquela propriedade não tenha resultados melhores? Por exemplo, na minha carreira, eu já tentei, por exemplo, colocar um aditivo e não teve resposta. Aí depois a gente observa, por exemplo, que havia um problema antes com parasitas muito grande. Por isso, nós precisamos, primeiramente, entender quais são os fatores limitantes e quais são as ferramentas que podem melhor ajudá-lo a responder àquele problema em particular. Depois, a gente vai detalhar e vai diminuir essa lista. Quais são os aditivos, então, que foram desenvolvidos para melhorar, seja lá, a eficiência ou estresse térmico, ou qualquer outro problema que o cliente tem interesse em resolver. Também, claro, que considerando o valor, não é, da alimentação animal, a eficiência é muito importante. E voltando também ao que eu já citei na minha palestra, falando das respostas, aqueles R's que eu citei. Também, qual é a resposta esperada? E isso, então, ligado à sua segunda pergunta. É ótimo termos dados locais para tomada de decisão. Por quê? Aí a gente vai entender a oferta
para aqueles animais, para aquele seu ambiente, mas será que a gente consegue, de maneira adequada e com exatidão, mensurar essas respostas nas quais nós temos interesse? Eu acho que nós precisamos, sim, temos que considerar quais são as ferramentas que a gente tem. E será que a gente vai conseguir fazer isso de maneira consistência, pensando nessas tarefas a serem feitas? Por exemplo, se a gente pensar em gado leiteiro, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as vacas, elas são movimentadas de lugar, não é? De um lugar para o outro. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, se os animais estão se locomovendo o tempo todo também, quanto impacto isso vai ter no resultado? Esse é só um exemplo, tá? E muito disso está ligado ao que a gente tem que parar e pensar, o que eu quero mesmo conseguir com isso? Doutora Kathy, realmente depende, cada caso é um caso, né? Vai depender das situações, mas eu já tomo até a liberdade aqui para mencionar que, independente da necessidade, independente do limitador que os clientes deles ou a fazenda com que estiver trabalhando vai ter, a criação vai ter, os Estados Unidos vão ter sempre algum aditivo, algum ingrediente, algum elemento ali para alimentação animal de grande qualidade, vai ter todas as soluções para resolver isso, né? Os Estados Unidos, hoje em dia, quando a gente olha para produtos americanos nessa área de nutrição animal, a gente tem muita qualidade, muita tecnologia e tem opções para todas as necessidades que eles terão. Então, a gente deixa essa dica para procurar os fornecedores dos Estados Unidos e a nutrição animal americana, e aí a gente tem os recursos, né? Aqui no Brasil, com o próprio USDA, para fazer isso, para conseguir ajudar nisso. E muito obrigado, então. Muito obrigado, doutora Kathy. A gente acabou o tempo. As perguntas que ainda vierem vindo, a gente vai responder por e-mail, tá? Então, se alguém ainda tem alguma dúvida, pode enviar, que a gente vai responder isso por e-mail. Mas agora eu gostaria de chamar de volta, então, a nossa moderadora, a Carolina, para dar continuidade aí no final do webinar. Carolina? Obrigada, Leonardo. Pessoal, muito obrigada pela participação massiva, assim, a gente tem muitas perguntas super interessantes e valeu a pena ter extrapolado o tempo com essa sessão de perguntas e respostas. Bom, pessoal, antes da gente proceder exatamente para o final, para o encerramento do webinar, eu gostaria de mais uma vez pedir a contribuição de vocês respondendo a uma última pergunta, e agora ela é a avaliação deste webinar que a gente acabou de oferecer a vocês. E agradeço muito se vocês pudessem contribuir para que a gente pudesse continuar pensando nos próximos passos aqui em conteúdo a ser oferecido, exatamente explorar produtos de maior interesse. Acho que vai ajudar muito a USDA e a FIA nos próximos passos no mercado brasileiro. Um pouquinho mais, para a gente ter um pouquinho mais de participação, mais alguns segundos. Ok. Ok, ótimo, ótima participação. Vou finalizar aqui, tá? A avaliação foi muito legal. Eu vou compartilhar com vocês o resultado, assim, mais de 50% avaliam como excelente. Então, obrigada por estarem conosco e pela ótima avaliação. Bom, como nas primeiras perguntas, basta fechar a janela do pool. E agora, para encerrar o evento, eu gostaria de convidar os nossos palestrantes. Primeiro, eu queria chamar o Nicolas Rubio, para que ele abra a câmera dele e dê seus comentários finais. Nicolas, segue conosco aqui. Yes, I'm here. I cannot start my video. Sim, estou aqui. Infelizmente, eu não consigo aqui abrir o meu vídeo. Nicolas. Yeah, so you're here. Well, thank you, Carolina. Thank you, Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Cassie, everyone who attended Gina e
a todos os participantes deste webinar. Como a Carolina já disse, nós esperamos que esta seja apenas a primeira de muitas atividades para o futuro, para que a gente possa apresentar mais dados e fortalecer esta indústria. E contem com o USDA para dar suporte a todos. Aqui tem mais uma vez o nosso e-mail, website. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Thank you once again for participating in this Muito obrigada pela participação neste webinar. Esperamos que tenha sido útil, que tenhamos compartilhado informações úteis. E, claro, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato com a FIA no website e no e-mail que foi fornecido, para que nós possamos também melhor entender as suas necessidades, para que possamos apresentar os produtos que nós temos, os potenciais benefícios e oportunidades que os produtos podem oferecer. Muito obrigada. Obrigada, Gina. Doutora Kefi, seus comentários finais, por favor. Well, just thank you all for your attention. Gostaria apenas de agradecer a todos pela atenção, pelas perguntas. We always really appreciate knowing that. Como a palestrante, nós sempre gostamos das perguntas, nós esperamos ter ajudado. E temos uma grande equipe de pesquisadores na FIA. Por favor, enviem as suas perguntas e responderemos a todas. Muito obrigada. Bom, pessoal, últimos comentários. Então, mais uma vez, a gente vai compartilhar a gravação com todos, também o PowerPoint, a apresentação da doutora Kefi. Vamos também emitir um certificado de participação. Então, por favor, acompanhem os e-mails de vocês nos próximos dias para que vocês recebam todas as informações. E encorajo, mais uma vez, todos a seguirem em contato tanto com o USDA quanto com a FIA e também com a River Globo, caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Muito obrigada e até a próxima. Foi um enorme prazer.